Vamos falar um pouquinho de WhatsApp, acordo WhatsApp-TSE. O presidente Bolsonaro também criticou esse acordo entre o WhatsApp e o TSE. Na quinta-feira, o aplicativo de mensagens anunciou a permissão para envio de conteúdo a milhares de pessoas, mas no Brasil a ferramenta só vai ser liberada depois do período eleitoral. Bolsonaro disse que isso representa censura e que não tem validade. O presidente fez críticas à medida em 2 momentos da motociata da qual ele participou na sexta-feira. Vamos ver um desses trechos. Realmente, só a imagem pode mostrar, a imagem tem mais de palavras, a adesão por um Brasil realmente livre, próspero, com liberdade total. Não é apenas de ir e vir, é liberdade de opinião, de expressão, de credo, né? É esse que o Brasil que nós queremos e por isso eu dou a minha vida, pode ter certeza disso. E adianto. Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcional no Brasil, isso é inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido esse acordo que, porventura, ele realmente tem feito com o Brasil com informações que eu tenho até para esse momento. Bolsonaro afirmou no sábado que vai procurar representantes do WhatsApp no Brasil para falar desse acordo entre o aplicativo e o TSE. O presidente disse o seguinte: se podem fazer um acordo com o TSE, podem fazer comigo também. Aliás, censurar o WhatsApp é um desejo antigo do PT, viu? Já em 2018, quando a Folha de São Paulo falou sobre disparos de mensagens em massa que nunca foram comprovados na campanha de Bolsonaro, Gleisi Hoffmann deu a seguinte sugestão. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Essa gente está aqui em cima criminoso montado. Querem ganhar? Disputem o voto, disputem o projeto, disputem a opinião das pessoas. Vão para as ruas. Agora, fazer uma fraude do submundo? O Bolsonaro é a fraude do porão. Amanhã nós vamos ter uma audiência com a Rosa Weber, por isso que eu estou indo, inclusive, para Brasília. Nós pedimos, os partidos políticos pediram, ela vai receber às 13 horas. Nós vamos fazer um pedido para ela, sério. Suspenda o WhatsApp, a primeira coisa é essa. Põe suspensão ou põe trava. Bom, nenhuma coisa nem outra, nem suspender o WhatsApp, nem limitar o número de mensagens que você pode enviar, para quantas pessoas você pode enviar. Constantino, eu me lembro da época em que a Rede Globo tinha 70% da audiência, né, não havia redes sociais e ninguém reclamava desses 70% de audiência, da quantidade de pessoas que a Rede Globo atingia, por mérito, porque fazia um bom trabalho, porque tinha bons conteúdos. Qual é a diferença que você enxerga para aquela época em que você tinha uma emissora que dominava a comunicação, com 70%, repito, 70% da audiência em média, né, e para agora? Por que eu não posso usar o WhatsApp para enviar para 1 milhão de pessoas, para 2 milhões de pessoas, para 500 mil pessoas? Por que não, Constantino? Qual é a relação que há entre a velha mídia e as redes sociais e a internet atualmente? Qual é o problema atualmente? O problema é a falta de controle da patota, do clubinho, do consórcio, né? Como eles morrem de saudade desses tempos que você mencionou, Lacombe. Era tudo mais fácil, né? Aí podia ter a tal democracia sem povo. Olha, isso tudo é muito escancarado e muito absurdo, né? O presidente está certo no desabafo dele. Quer dizer, o WhatsApp, uma empresa do seu Zuckerberg, né, lança um produto mundial, né, de WhatsApp comunidades, que parece um pouco mais com o Telegram, você pode disparar para mais gente, e de repente o Brasil tem que ser uma exceção porque está em ano eleitoral e porque a turma não quer, né, que tem acesso, porque perderam o jogo nas redes sociais. Perderam nas ruas também. É curioso ver a Gleisi Hoffmann falando de temos que ir para as ruas, porque eles não vão, né? O lockdown para o Lula não acabou ainda. E é curioso também ver essa fala dela, que não é tão antiga assim, né? E aí a gente pode ter uma ideia melhor do que o PT tem em mente quando fala em regular as redes sociais. É isso aí. Se alguém quer dourar a pílula, tá aí a própria Gleisi Hoffmann, presidente, né, do PT, dizendo que é para bloquear, censurar, cortar e vai lá pleitear isso com os seus companheiros supremos, né? Então tudo isso é muito escancarado. A motivação, Lacombe, é evidente. Eles perderam o controle. É disso que se trata, né? As redes sociais
são dominadas hoje por aqueles que estouraram exatamente essa bolha dessa hegemonia, desse discurso controlado, né, dessa turminha de pseudo-jornalistas que estão junto com esses checadores arrogantes, petulantes, que querem ter a voz final sobre o que é verdade ou não, inclusive para outros veículos de comunicação, com gente muito mais experiente, com currículos muito mais extensos, né? E aí tem lá o arrogantezinho medíocre de uma agência dessas, querendo definir o que é verdade ou mentira. Então é isso que eles querem, um ambiente esterilizado, onde não tenha povo, onde tem apenas a Tabata Amaral fingindo ser povo, ao lado do bilionário e do ministro do Supremo e os tucanos que são candidatos nos seus 50 tons de vermelho, fingindo que isso é uma grande terceira via plural. Então é tudo muito patético. A verdade é essa turma não está sabendo lidar com o povo, com uma democracia que agora tem tia do Zap, que agora tem seu Zé que está atento e sabe que os ministros são figuras jacobinas. Ele pode, às vezes, nem entender o que seja o jacobinismo. Ele pode não entender o que seja um revolucionário radical que quer subverter a ordem, fazer tábula rasa de tudo que vem de legado histórico. Ele pode não ter até mesmo uma consciência histórica disso para fazer o paralelo, mas ele entende com outro nome que a figura de um Barroso, um pavão supremo que se considera ungido, que quer empurrar a história, e quem diz isso é ele. Não sou eu não sou teórico da conspiração. Ele quer empurrar a história. Quem foi que deu voto para ele fazer isso? Quem foi que deu poder? Quem é que delegou? Quem é que assinou procuração para um sujeito desses achar que pode empurrar a história para qualquer direção que seja? Então, é um negócio muito escancarado. Então, eles querem isso. Eles querem voltar a um ambiente onde conversa ali com os Marinho e com meia dúzia de jornalistas treinados pela KGB, né? A turminha tucano-petista que está empolvorosa com a motociata que foi um sucesso e que fica reclamando de censura no Lula Palusa, né? Então é tudo muito contraditório, tudo muito incoerente. É um duplo padrão que salta aos olhos. E é isso que eles querem. Eles querem eliminar 50% da população brasileira. Essa democracia não combina com metade do povo, não. Tira metade do povo e aí a gente vai brincar aqui de dar esmola para os mais pobres e ignorantes e a elite conseguir se lambuzar, se locupletar ali com as tetas estatais. É disso que se trata. O resto, nisso eu tô com o Fiuza, o resto é verniz. A discussão até de esquerda e direita perde um pouco sentido nesse aspecto quando a gente está vendo um golpe tão escancarado desse sistema podre. Eles querem, de qualquer maneira, nos arrumar tutores, né? Alguém que nos diga o que é verdade, o que é mentira, o que a gente pode receber de informação, o que a gente não pode receber de informação, o que a gente pode emitir, né, como comentário, como opinião, o que a gente não pode emitir como comentário, como opinião. Ana, será que as pessoas não têm senso crítico? A gente não precisa de ninguém que nos dê a mão e nos conduza por um caminho como que é o Barroso. É exatamente isso, Lacombe. A partir do momento que o povo começa a pensar diferente dos moradores das Torres de Marfim, então é preciso calar o povo. Vocês não têm com a desculpa, duas desculpas. Uma de tirar o nazista do poder, o fascista, o genocida, e a outra desculpa é, não, mas vocês não sabem ainda o que vocês querem, nós precisamos te falar. E aí eu gostaria de ressaltar exatamente a decisão do juiz Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu exatamente a causa ganha da revista Oeste contra a agência de checagem aos fatos, que colocou aí a pecha de fake news em 2 reportagens da Oeste, sem sequer perguntar, sem sequer ouvir o contraditório. E aí o juiz Marcelo Augusto Oliveira, Lacombe, ele toca nesse ponto que você mencionou. Ele diz o seguinte na decisão dele: a ideia de que a sociedade precisa ser protegida, muitas vezes de si mesma, por uma autoridade isenta, superior, pressupõe a concentração do poder. Portanto, a prática da empresa requerida de categorizar as outras empresas jornalísticas como propagadoras de fake news é materialmente inconstitucional. Aí, lá no final, ele diz faz um resumo perfeito sobre isso que você mencionou. Ele disse que eles tiveram a agência de checagem aos fatos, eles tiveram a finalidade explícita de impingir a pecha de falsidade, que isso agrava a conduta praticada ao fato de a requerida não ter possibilitado à autora qualquer chance de defesa. E aí ele encerra com um ponto muito importante,
que é o que a gente sempre tenta trazer aqui todo domingo. Aspirações de proteger a sociedade não só contra notícias falsas, mas contra qualquer potencial ameaça, desde um ponto de vista supostamente isento e superior, flertam perigosamente com o totalitarismo. É exatamente isso que você falou, e o juiz, deixa eu ler de novo aqui o nome dele, Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ainda há juízes em Berlim, Lacombe. Pois é, Fiuza, amarra então essa pauta, vai. Lacombe, nós começamos a fazer esse programa quando o governo Biden tinha 6 meses. A gente começou o 4x4 falando dessa eleição norte-americana emporcalhada. E isso não fica barato na história se você esquece, se você deixa de falar. Infelizmente, a gente falou bastante aqui, mas é um tema vencido, né? É um tema vencido. Lá pintaram o 7. Disseram, né, aqueles falsos militantes ali, né, que iam aproveitar a Covid, e aproveitaram. E fizeram aquela eleição vergonhosa para uma democracia. Só que esse lugar é o expoente da democracia no planeta. Como é que você transige? Seria o tema único. Como é que você transige com a maior democracia do planeta sendo avacalhada na cara de todo mundo, com votos voadores pelo correio, né, com um festival de indícios de fraude de todos os tipos, de cédulas duplicadas, de assinaturas que vinham depois, de estados que tinham mortos votando, que tinham mais votos do que eleitores. Foi um festival aquilo, ou foi um sonho que eu tive? Então, é o seguinte, a gente está vendo que existe, né, um clube de gente muito rica querendo mandar no mundo. Podem chamar de globalismo, podem chamar de sacanagem, podem chamar do que quiserem. Eu estou vendo isso e eu estou vendo que esses se associam a capital chinês, se for o caso. Onde tiver dinheiro subterrâneo, eles vão se juntar. E aí, de repente, não mais que de repente, as instituições passam a dançar conforme essa música horrenda. A gente viu nos Estados Unidos, gente, Joe Biden, eu assim, volto a dizer, não tenho nada contra ninguém. Já falamos aqui, Constantino e Ana já deram aulas sobre alternância de poder nos Estados Unidos da América. Nada é parecido com o que se passa hoje. Isso foi uma rasteira, grosseira, na cara de todo mundo, botando esse preposto do Obama, que é o quê? Que é uma sumidade, que é uma vestal, o que é o Obama? Então é isso. Muita gente demais está aceitando, Lacombe, esse jogo de aparências de futilidade, fingindo que isso é virtude. E nos Estados Unidos, eu olhava aquilo e falava assim, pô, isso vai dar ruim, isso vai dar muito ruim. Os caras estão avacalhando a eleição nos Estados Unidos da América e eles avacalharam. Essa eleição foi avacalhada e ficou por isso. Ah, não, mas o Trump talvez volte. Eu sempre olhei e falei assim, já era, companheiro. Já levaram na mão grande. E se me permite um paralelo com o que a gente estava discutindo aqui, né? Uma coisa escandalosa e pouquíssimo falada no Brasil, a história do laptop do Hunter Biden, o filho do senil aí, né? Quer dizer, o New York Post do Rupert Murdoch dá o furo, consegue acesso, né? E as redes sociais, em conluio com os grandes veículos de imprensa, da velha imprensa, abafando, dando shadow banning, fazendo desaparecer o assunto. Essa porcariada que eu me refiro é tudo, quer dizer, eu citei a fraude eleitoral, ali direto. É uma ponta, uma ponta, na verdade, ela é o mais importante. Ela é o mais importante, porque no voto, né, o que a gente viu, virou uma eleição controversa. Eu também não sei qual seria o resultado. Mas no voto, mesmo com esse
com esse jogo nojento, são essas palavras. Vocês desculpem, vocês estão no domingo de Páscoa, essa hora, mas as palavras são essas. A gente está enojado. Esse negócio de você ficar impedindo alguém numa rede social de falar que teve fraude na eleição, isso é muito grosseiro. E aí eu via, na época da eleição, os caras aqui no Rio de Janeiro, que eu conheço, não sei o quê, disseram assim, não, mas o Joe Biden, os democratas, eu falei assim, companheiro, você não pode estar do lado da democracia porque você acha normal nego banir, nego impedir que você levante dúvidas sobre fraude. Isso aí, você é um autoritário da cabeça aos pés, com essa fantasiazinha de democrata, de humanista e etc. Então, é isso que você está falando, Costa, é um conjunto, é um cerco, tudo antidemocrático, evidentemente que eu comecei a falar isso por causa da pauta do WhatsApp, né? E agora, está lá na ponta da linha, sem dúvida alguma, o sistema eleitoral no Brasil é seguro? Eu acho que não. Ele foi violado e ele não foi corrigido. Onde é que está a correção do sistema que foi violado? Onde é que estão, só para terminar, Ana, onde é que estão os arquivos que sumiram, que permitiriam a investigação? Não estão em lugar nenhum. Vocês acham que isso é um ambiente democrático? Vocês acham que está tudo bem? Vocês acham que um tribunal eleitoral, puxando o saco, bajulando, subcelebridade lulista, vocês acham que isso está um ambiente bom? Agora, qual é o problema? Quando se aprovarem esse projeto que criminaliza fake news, eu não posso mais falar isso. Vocês entenderam o tamanho do rolo? Eu não posso mais falar isso, porque, evidentemente, vai ter um luminar desse que vai chegar e vai dizer assim, não, ele está fazendo uma falsa alegação sobre algo que, né, pelas minhas contas aqui, ameaça, subverte a democracia e eu vou punir. Então, assim, só para fechar, Ana, a história do WhatsApp é o seguinte, se o WhatsApp quiser fazer, ele vai fazer. Se o WhatsApp e o TSE quiserem fazer um sistema especial para o Brasil, eles vão fazer, mesmo que o Bolsonaro fale que não quer. Quem é que vai impedir? A gente vai à justiça. Só que é o topo da justiça que está dizendo que está fazendo um acordo. Então, eu volto a dizer respeitosamente às plataformas, ao judiciário, às instituições, vocês estão apostando numa coisa muito grave. Vocês estão apostando na conflagração. A população, ela não vai querer aceitar isso pacificamente, a população brasileira. Vocês estão achando que o povo brasileiro vai chegar e falar que pena. Talvez até seja. Eu não sou aqui um profeta, mas eu tenho a impressão de que, do jeito que as coisas estão hoje, as pessoas não vão querer aceitar, por exemplo, entregar esse país a um ladrão, que ainda não foi aprovado o projeto das fake news. Eu posso dizer que ele é um ladrão, porque ele foi condenado em 3 instâncias, por crimes que não desapareceram, ele não foi inocentado, e ele foi descondenado. Cuidado que tem o crime eterno, viu? Pois é, mas ainda tem isso. O vídeo vai ficar aí gravado. Eu posso alegar que a lei não é retroativa, né? Enfim, a gente vai entrar de fato num terreno muito ruim de se viver, né? Assim, de sombras, de ilegalidade, e a impressão que eu tenho é que a população brasileira não está a fim de transigir. As demonstrações de força, até algumas pessoas, só para terminar, Ana, algumas pessoas não entendem direito o 7 de setembro. Eu entendo completamente. Eu olhei aquilo e falei assim, essa gente está atenta, sabe que é forte, sabe que consegue se reunir, consegue se mobilizar e vai fazer isso se ela entender que as instituições foram para o brejo. Ana. Era só um pequeno adendo ali no comentário do Fius em relação à eleição americana, uma eleição que até hoje não tem respostas, ainda há auditorias acontecendo. A grande diferença, e nós precisamos entender, é por isso que o Constantino e eu, em todos os nossos programas, nós falamos tanto dos Estados Unidos, para efeito de comparação, para efeito do que nós podemos trazer para o Brasil, do que nós não podemos. E uma das coisas que nós não podemos trazer para o Brasil é o federalismo americano, porque dentro dessa eleição imunda que o Fiuza disse,
A limonada desse limão estranho de 2020 foi que vários estados passaram leis eleitorais muito restritas. Mas nós, no Brasil, não temos essa regalia, nós não temos isso. A partir do momento que os ungidos do Supremo Tribunal Federal, os ungidos Arthur Lira passando aí PL de censura na calada da noite, que provavelmente é o que ele vai fazer, e Brasília lá bateu o martelo, a nossa pirâmide é inversa. Todos os estados estarão trancados exatamente a isso. Nós não temos o que o americano tem. Tentaram, nos primeiros meses de Casa Branca, o presidente Joe Biden, a Câmara Democrata e o Senado Democrata, eles tentaram passar o chamado HR1, que era um projeto de federalização das leis eleitorais, para que os Estados Unidos virassem um Brasil. Tudo vinha de Brasília. Obviamente que não passou, porque isso tira a autonomia e a independência dos estados. Por isso que o nosso alerta ele é maior ainda do que para o americano, porque o americano ainda tem o filtro do federalismo que protege o Estado de qualquer tirania implementada em Washington. E nós não temos isso, pessoal. Nós não temos isso. É ficar em cima o tempo todo de Brasília. Infelizmente, nós não teremos descanso até outubro desse ano.